Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje, programa Espiritismo na Prática. E hoje vamos abordar um tema que eu gosto bastante também, que é presciência. Antes de a gente passar para presciência, eu gostaria de dar boa noite para a Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. Né? Como sempre, é uma felicidade estar aqui trabalhando, né? Felicidade é sempre nossa, né, Lara? Então, pessoal, você convidar vocês também a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo de hoje, para que mais pessoas possam conhecer, porque muitos espíritas, principalmente, não conhecem que existe a presciência, que tem um capítulo totalmente dedicado a isso lá na Gênesis. Então, passe esse programa para mais pessoas. Porque quando a gente passa o conhecimento, a gente está semeando luz, está semeando vida na vida das pessoas. Então, é importante que a gente busque divulgar, né, a doutrina espírita, que é muito importante também. Então, Lara, para a gente poder falar sobre o tema, o que é presciência? Presciência é uma ciência antes da ciência? Ou é outra coisa? Presciência é uma mediunidade, gente. É um tipo de mediunidade, né? Então, só para a gente recapitular, né? A gente tem um programa aí que a gente fala de mediunidade, né? Vai lá, dá uma olhadinha lá na playlist e... Mas mediunidade, gente, não é só para a gente se situar, é aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos, né? E a mediunidade, todo mundo é mais ou menos médio, viu, gente? Não tem esse negócio, o outro é médium, eu não sou. Não, todo mundo sente a influência dos espíritos em determinado grau. Agora, tem gente que sente mais, né? Tem gente que sente menos, tem mediunidades diferentes, né? Ela não é da mesma maneira para todo mundo. Então, é interessante a gente perceber que o Kardec, ele classifica o fenômeno mediúnico em dois grupos enormes. Né? A mediunidade é efeito físico. O que é o efeito físico? É aquilo que acontecia lá quando Kardec começou a fazer as pesquisas dele, né? Aqueles barulhos, né, na mesa, né, nas paredes, a voz direta, a escrita direta. Escrita direta não é psicografia, viu, gente? Escrita direta é muito mais interessante que a psicografia, na verdade. Porque escrita direto, Kardec botava assim, uma placa de ardósia ou um papel nas reuniões que eles faziam ali dentro de uma gaveta fechada. E aí, quando eles acabavam a reunião, abriam a gaveta, tinha uma mensagem ali, né? Isso é escrita direta. A psicografia não. A psicografia é um médium ali, né, que vai escrevendo, né, pelo espírito. Mas a escrita direta não. O próprio espírito aparece ali que está escrito, né? Então, a mediunidade de efeitos intelectuais, né? O que é essa mediunidade? É essa mediunidade de transmitir comunicação, receber e transmitir comunicação inteligente, né? Por isso que Kardec fala intelectual e a gente tem aquele médium que ouve o espírito, aquele que fala pelo espírito, né? O espírito se aproxima e fala. Às vezes a gente tem até o fenômeno ali da pessoa mudar de voz, falar num outro idioma, né? Que a pessoa geralmente não fala. O médio vidente, que é o que vê o espírito, né? Quando está acordado, né, gente? Não é quando está dormindo, não. Quando está no estado de vigília. A gente tem aquele médium inspirado, né? Por exemplo, quando a gente vê umas palestras assim que, né, são maravilhosas, pode ter certeza que ali, né, tem um espírito ali, com certeza, não menosprezando a capacidade de ninguém, do palestrante nem nada, mas como os espíritos influem na nossa vida, né, o tempo inteiro, é claro que ali vai ter um espírito inspirando, né, aquela pessoa. E aí a gente tem a mediunidade de pressentimento ou presciência. Essa que nós vamos falar hoje, né? O que é a presciência? É aquela pessoa que vai ter uma intuição de alguma coisa que vai ocorrer no futuro, né? E a gente tem o médio profético, olha que interessante, porque olha, a mediunidade de vidência, presciência e a profética, às vezes a pessoa confunde, né? Vidência é ver o espírito.
presciente, você vê o futuro. O profético é aquele médium que é uma variedade, tanto do médium inspirado quanto do médium presciente, de pressentimento, mas é aquele que recebe aquelas mensagens que dizem respeito ao futuro de uma coletividade, da humanidade, né? São os profetas. E aí a gente vai ter médium psicógrafo, né, que escreve sob a influência do espírito, e a gente tem mediunidade mais da conta, né? Agora, a presciência, vejam que interessante, essa capacidade da gente penetrar na visão do futuro, né? E Kardec, gente, Kardec é inteligentíssimo, né? Por isso que a gente realmente tem que render a nossa gratidão a Jesus e a Kardec, né? Kardec escreveu um livro maravilhoso, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, né? Tem gente que fala só a Gênese, o título não é esse, é os Milagres e as Predições, que é uma previsão, ou seja, uma presciência. E ele tem um capítulo exclusivo que ele fala de presciência, né? E nesse capítulo ele já começa fazendo uma indagação. Como é que é possível o conhecimento futuro? Ah, pois é, né? Como? Como é que a gente... esse conhecimento futuro, o que ele compreende? Ele compreende aqueles acontecimentos que resultam do nosso estado presente. É porque tudo é uma consequência, né, gente? E às vezes também de um acontecimento que está lá planejado mais lá para frente, mas que não tem no hoje. Não é no hoje, né? Porque é uma visão mais dilatada ainda, mas a gente não consegue perceber no hoje aquela ação que vai resultar naquele acontecimento futuro. Então, veja, Kardec, ele faz, gente, um raciocínio brilhante, brilhante, né? Ele compara a presciência assim, olha, imagina que você tem ali uma planície com uma montanha altíssima, né? Vai lá ler a Gênese, gente, vai estudar a Gênese. E aí Kardec fala assim, olha, imagina que tem um homem ali, um viajante ali naquelas estradas ali da planície, mas tem um homem lá no alto da montanha, que está observando tudo ali naquela planície. Tudo que acontece ali, né? Então, assim, quem está ali viajando, a visão é pouca, não é? Porque você não consegue nem ver depois da curva. Né? Se a estrada faz uma curva ali, você não sabe o que tem. Mas aquele que está lá na montanha enxerga. Ele enxerga se tem um obstáculo, né? Tem um rio para aquele viajante ali atravessar. Ele vai enxergar se tem um ladrão na estrada, se tem uns meliantes ali esperando para assaltar quem passa por ali. Né? Então ele vai vendo isso tudo. Agora, olha que coisa interessante que Kardec explica. Olha só, para aquele que está ali viajando pela estrada, ele está no presente, não está? Tá. Aquele acontecimento que ele não vê é o futuro dele. Ok? Beleza. Mas e para aquele homem que está na montanha? Não é futuro, é presente. Por quê? Porque ele está vendo. Ele está vendo aquela planície de um lado ao outro. Do início ao fim, ele está vendo aquilo ali. Então, não é futuro para ele, é presente porque ele está observando. Né? Então, parece uma coisa assim doida da gente entender, mas depende da perspectiva. Se eu estou na estrada ou se eu estou de observador, se eu estou observando aquilo lá da montanha. E olha só que coisa mais interessante ainda que Kardec fala. Olha, se a gente levar isso, a gente está considerando isso o mundo material. Tá? O homem está encarnado, o viajante está encarnado. Agora, imagina essa capacidade, né, da presciência se a gente levar isso para a questão espiritual, para aquele que está desencarnado, né? Então, gente, vocês imaginam, é muito mais dilatada a possibilidade de visão daquele que está desencarnado. Porém, tem um problema. Depende da sua evolução.
Depende daquilo que você vai ver, depende da sua condição evolutiva. Então, por exemplo, aquele que já está mais evoluído, ele consegue enxergar mais longe. Por quê? Porque a montanha dele está mais alta, né, gente? Né? Eu não sempre falo aqui que o conhecimento, a evolução é igual uma montanha que a gente vai subindo, subindo, subindo. Pois é, quanto mais a gente evolui, mais alto a gente chega nessa montanha. Qual a altura dessa montanha? Não sabemos, infinita, não é? Até a gente chegar à perfeição. Então é alta para danar, né? Então você imagina, à medida que o espírito vai evoluindo, que ele vai alcançando lugares mais altos nessa montanha, a capacidade de visão dele é maior. Então, por exemplo, um espírito que está mais embaixo, ele pode ter ali uma capacidade de visão ali de algumas horas, alguns dias. Alguns pode ter de alguns meses, outro de alguns anos, alguns de algumas décadas, alguns séculos. Agora imaginem o conhecimento de alguns milênios. Será que é possível? Claro, Jesus tinha esse conhecimento. Jesus tinha essa presciência de ver milênios para frente, né? Então vejam, gente, realmente a presciência é uma mediunidade. É um tipo de mediunidade. E a gente tem Chico Xavier tinha uma presciência maravilhosa. E a gente tem aí na história muitos não eram espíritas, viu, gente? Porque a mediunidade é inerente ao ser humano, não é a opção religiosa dele, né? Mas a gente teve São Tomás de Aquino, tinha presciência. A gente tinha os profetas, né? A gente tinha ali Jeremias, por exemplo, né? Jeremias previu a destruição de Jerusalém, né? Ezequiel também previu, mas ele previu um futuro de renovação. Olha que coisa interessante. Né? E a gente tem muitos, tem Zacarias. Ah, Lara, então só os problemas. Não, gente, a gente tem Nostradamus, era presciente. Mais recentemente, a gente tem aquela senhora lá, eu esqueci de onde que ela é, o Jefferson vai lembrar com certeza, né, que ela era conhecida como Baba Vanga, né, de um país ali do leste europeu, que ela tinha, né, porque ela faleceu, uma presciência impressionante. Ela conseguia realmente enxergar algumas coisas que iam acontecer. Então, veja, a presciência não é relativa à religião, não é uma condição assim especial, não. Ela depende de duas coisas assim para ela acontecer. Ela depende da evolução daquele espírito, né? Mesmo quando ele está encarnado, e depende também de Deus falar assim: olha, você vai ver isso daí para você poder alertar esse povo aí que você está andando junto, entendeu? Então depende também uma concessão de Deus, né? Falei muito, né, Jefferson? É isso, não falou nada. Tá muito, muito bom de ouvir você falar. A Baba Vanga, ela é búlgara, tá? Ah, isso mesmo. Eu, Sabia que era um embrólio ali do leste europeu. eu procurei aqui no Google, aqui, porque eu não sabia qual que é a origem dela, né? Mas é muito interessante a história dela. E você tem que buscar o conhecimento que ela tinha, né? Que é muito interessante como ela abordava o sistema da presciência, né? E agora falou muito bem, né, que a mediunidade da presciência, ela não é inerente somente para quem é espírita, ou para quem é profeta, né, como a Lara muito bem falou, Zacarias, Jeremias, Ezequiel, né, Isaías e assim por diante. Nós também, né, hoje em dia temos vários profetas, porém, talvez não tanto difundido quanto, né, divulgado quanto antes. Mas há também alguns profetas, né? A gente tem vários padres, vários pastores, vários espíritas também que falam, né, sobre isso. Porém, nosso meio espírita, infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de estudo, a gente não se busca compreender mais a situação, que realmente existe isso. Então, quando você vê um espírita falando sobre presciência, né, a gente tem que ter uma atenção, sim, mas também não podemos ser totalmente ali, né, discreto, dar descrédito só porque a pessoa deu uma
previsão, né, uma profecia. E as profecias, né, segundo Chico Xavier nos ensina, muitas vezes as profecias elas são uma dica ou um alerta, na verdade, do que pode vir a acontecer, né. Então a gente pode perceber na Revelação, que é o Apocalipse, né, João escreveu o Apocalipse para nos alertar do que nós poderíamos passar, se a gente, continuasse no caminho, né, normal do ritmo do ritmo de evolução da Terra, dos habitantes da Terra. Logo, nós poderíamos passar por tudo aquilo ou não. Poderia ser abreviado, poderia ser alterado. Então, tudo depende das circunstâncias que nos rodeiam, que circundam também. E também a questão do livre-arbítrio, né? Você pode também alterar ou impedir que aquilo aconteça pela sua vontade, pelas suas escolhas, pelas suas ações. No entanto, gostaria de voltar aqui um pouquinho mais à questão do Apocalipse, que é interessante que Apocalipse, né, como a gente pode perceber, foi escrito para conforme o planejamento para a Terra. Porém, como Jesus muito bem falou, né, se aqueles dias não fossem abreviados, nós estaríamos aí muito mais, passando por mais dificuldade que hoje a gente está passando. Temos dificuldades, temos momentos complicados, sim, temos muitos problemas no mundo inteiro, mas poderia ser muito pior. Imagina se de 2000 anos atrás até agora, a gente piorasse, a gente fosse, vamos dizer assim, né, não existe isso, mas vamos supor que a gente retrogradasse nossa evolução, nossas ações, nossas atitudes. Seria muito pior, a gente estaria passando a transição planetária. Então precisamos sim estar atento a isso, né. É muito interessante, né, Lar, principalmente a questão do Chico Xavier, que ele abordou muito esse tema de presciência, e a gente vê, você quer ver uma prova de presciência, vai lá no Pinga Fogo do Chico Xavier, pra você ver. Chico Xavier, vou dizer só uma só, falou que na Lua tinha água, e que da Lua nós iríamos retirar o material, a matéria-prima, para podermos fazer cidades de vidro. Todo mundo dá risada do Chico, né? "Ah, Chico tá maluco, tá obsedado, isso, aquilo". E agora? Esse que estavam falando que o Chico estava obsedado, Chico era maluco, aonde estão? Cadê a desculpa desses caras? Não tá aí, né? Então, nós precisamos, por isso que eu falo, nós precisamos sim ter essa atenção, porém, não podemos dar totalmente descrédito às pessoas que fazem profecias, né? Porque a gente não sabe a experiência que a pessoa teve, né? Então, a mesma coisa do sonho, né? Você sonha, tem um sonho, e você conta para alguém, a pessoa fica ali, não acredita, né? Fica ali desdenhando, mas você passou por aquilo? Você sentiu as sensações, os sentimentos que a pessoa passou? Não. Então, você não pode falar que aquilo é verdade ou não, se você não vivenciou aquilo, né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa busca, esse estudo para a presciência, para as profecias, né? Então é importante, não é mesmo, Lara? É verdade, né, Jefferson? E, gente, essa questão da presciência, ela também funciona para os dois lados, viu? O espírito inferior também tem presciência, tá? Não como os espíritos superiores, óbvio, né? Porque a gente já disse, a extensão da penetração da vista no futuro, ela é proporcional à depuração do espírito, à elevação que ele já alcançou ali na hierarquia espiritual, né? Mas o espírito inferior, ele tem sim presciência, apesar da visão dele ele ser circunscrita, né? Por quê? Porque é vedado a ele aquelas coisas que são mais distantes. Então, por exemplo, quando a gente vê, às vezes, né? É por isso, gente, que a gente precisa vigiar muito, né? A gente precisa ter muito cuidado. Porque, vejam, Jesus nos alertou que haveriam falsos profetas, que viriam falando que eram em nome dele. Então, a gente tem, como o Jefferson falou, a gente tem que ter cuidado. Mas a mediunidade presciência, ela existe desde sempre. Desde sempre. Né? Então, a gente não pode fechar os olhos para ela. Muito me impressiona, e aqui eu não estou. Uma pequena crítica que eu faço àqueles espíritas que falam assim: o espiritismo não trata de previsão.
Trata sim, Kardec tratou na Gênese, né? Tanto que o subtítulo da Gênese é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Predição é você prever, fazer uma previsão. Kardec ainda vai mais longe. Ele dá os exemplos de predições no Evangelho feitos por Jesus. Ah, porque Jesus, gente, né? Jesus é um espírito puro, crístico. Olha o alcance da visão dele, né? O Jefferson falou aí de Apocalipse. Quem ditou o Apocalipse foi Jesus. Tá lá logo no início do Apocalipse, né? Só pega lá o Apocalipse logo no início lá que a gente vai ver direitinho o que está escrito, né? Eu tô sem ele aqui agora, mas o Jefferson vai consultar aí, ele vai ver, né? Ele vai falar aqui para a gente o que está lá escrito, que eu não me lembro de cabeça que é agora. Logo no início, falando que é Jesus. Mas vejam, então os espíritos inferiores também têm nessa capacidade de presciência, mas muito circunscrita. E aí eu estava falando, por isso que a gente precisa vigiar. Por quê? Porque às vezes a gente vê pessoas falando assim, eu vou te falar o que vai acontecer no seu futuro, na sua vida, não sei o que. Tem que tomar cuidado, gente. Sabe por quê? Porque a presciência, ela não é. Não, o Jefferson que acabou de me falar aqui, ó, revelação que Jesus Cristo deu, vou até ler aqui textualmente, gente, ó, Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aí a gente fala assim, nossa, mas tem 2000 anos isso. O que é um milênio, gente, na eternidade? Não é nada, né? É um sopro. O brevemente de Jesus é diferente do nosso, né? Por quê? Porque a visão de Jesus, lembra do Homem da Montanha? A visão de Jesus abarca milênios, né? A nossa não, gente. Né? A nossa é petititinha, né? Se a gente tiver a mediunidade presente, é pequenininha, né? Então, mas é exatamente isso. Então, o que que acontece? A gente tem que ter um cuidado, porque às vezes essas pessoas falam assim: ah, eu vejo futuro, vou te falar o que que vai acontecer com você, e não sei o quê. Papá. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa, principalmente pessoa que cobra, porque mediunidade não pode ser cobrada, gente. Vamos lembrar de que Jesus falou: dai de graça o que de graça recebeste. Mediunidade é uma concessão do Criador. Então, a gente não pode cobrar pela mediunidade, né? Porque é um intercâmbio com o mundo espiritual. Todos nós temos essa capacidade de intercâmbio? Temos, ela é natural. Mas eu não posso cobrar por ela, né? Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes, olha, eu sempre gosto de lembrar de Emmanuel, né? Lá no livro Pensamento e Vida, a gente mora no, onde está o nosso foco mental. Aí você vai nesses lugares assim, a pessoa te fala ali, mas você vai adoecer, estou vendo uma doença que grave para você, e você fica com aquilo na cabeça. Óbvio que você vai adoecer. Óbvio, aquilo está na tua mente, você vai materializar aquilo. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado, porque a presciência não serve à individualidade, gente. A presciência ela serve para a coletividade, para um aviso, uma visão ali do que vai acontecer com aquela sociedade, com aquela coletividade ali, tá? Então ela não serve para os nossos interesses pessoais. Vamos tomar cuidado com isso, né? Então, é, é muito interessante a gente perceber também. Ah, eu estava falando de Jesus, não esqueci, perdi meu raciocínio aqui. Lá na Gênese, o Kardec vai dar os exemplos de presciência de Jesus, né? Jesus fala da morte dele, né? Então, olha o que Jesus fala. Guardai bem nos vossos corações, tá lá em Lucas 9:44, tá, gente? Guardai bem nos vossos corações o que vos digo. O Filho do Homem, que é Jesus, tem que ser entregue às mãos dos homens. Então ele já sabia.
Claro, com toda certeza que ele ia ser entregue, né? Lá em Mateus, ele também fala. Mateus 17, 21. Jesus fala assim: olha, o filho do homem tem que ser entregue às mãos dos homens, estes lhe darão morte e ele ressuscitará no terceiro dia. Gente, os apóstolos ficaram tudo de cabelo em pé com isso, né? Vocês imaginam, né? Jesus falou da perseguição aos apóstolos. Ele falou. Olha lá em Mateus 10, 17. Guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias e vos farão açoitar nas suas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunha, bem como as nações. Os apóstolos foram o único que morreu de velhice foi justamente João que escreveu o Apocalipse. O resto, todo mundo morreu martirizado, gente. Todo mundo morreu martirizado. Inclusive Paulo, né, que era Saulo de Tarso, que não foi apóstolo de Jesus, né? Ele se converteu depois, mas ele teve uma morte horrível também, né? Aí, olha só, lá em João, capítulo 16, versículo 1. Eles vos expulsarão das sinagogas, e vem o tempo em que aquele que vos fizer morrer julgará fazer coisas agradáveis a Deus. Tratar-vos-ão desse modo, porque não conhecem nem a meu Pai, nem a mim. Ora, digo-vos estas coisas, a fim de que, quando houver chegado o tempo, vos lembrei de que eu vô-las disse. Então, gente, tá cheio de passagem no Evangelho de predições, inclusive da destruição lá do Templo de Jerusalém, né? Lá em Mateus, Jesus fala: digo-vos em verdade que serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. Né? Ele está falando ali do Templo de Jerusalém, que realmente foi destruído. Né? Então, a gente tem muita predição ao longo da história. Né? Então, a faculdade, gente, da gente pressentir as coisas futuras é um atributo normal, natural da nossa alma. Né? Então, e ela se explica justamente por essa mediunidade da presciência. É por isso que o Espiritismo traz a chave para a compreensão desses fenômenos. Então, a gente realmente precisa compreender. Aí alguém pode falar assim, bom, mas por que o homem tem presciência? Por quê? Por que será que algumas pessoas têm presciência? Porque o homem, gente, ele precisa ajudar no progresso geral das coisas. Kardec fala isso lá na Gênese, né? Então, alguns acontecimentos resultam dessa cooperação do homem. Então, algumas pessoas pressentem os acontecimentos para quê? Para preparar ali aquela coletividade, para que chegando aquele acontecimento, as pessoas estejam prontas a agir. Se não fosse assim, né, o meu entendimento muito claro nesse sentido, Jesus não ditaria o Apocalipse. Qual a finalidade, então? A finalidade é justamente a gente se preparar para esse momento de transformação que a gente está vivendo agora. Né? Então, Jesus deu vários alertas. E na questão da presciência, ele predisse inúmeras coisas, né, gente? Então, olha, presciência é um tipo de mediunidade e a gente tem que estudar e compreendê-la direitinho. Primeiro, para a gente entender o que é. Segundo, para a gente não ser enganado, né, Jefferson? Exatamente, né, Lara? Também é muito interessante que a mediunidade, seja qualquer que seja ela, mas falando mais da presciência, é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, muita responsabilidade. Se você é médium de presciência,
tenha muito cautela, muito cuidado, porque você quando você dá a previsão, faz dá um aviso para uma pessoa, né, você tem que tomar cuidado. Será que aquela pessoa que você está dando aviso, ela realmente precisa saber daquilo? Será que aquela pessoa que está, você vai estar ajudando, dando um alerta para ela, será que a pessoa está receptiva a isso? Às vezes, né, assim como você faz uma mensagem de psicografia, por exemplo, de um ente querido que morreu, para uma pessoa que você nunca viu na sua vida, você vai lá, leva a pessoa: "Ó, essa filha mandou mensagem para você através de mim", por exemplo, né. Se a pessoa é totalmente cética ou é desequilibrada, vai, né, pegar a carta, rasgar e ainda xingar você, né. Então, nesse sentido da presciência, é muita responsabilidade nossa, né, a gente ter ali tem que ter, porque pode trazer consequências, danosas para a pessoa, né. Às vezes, um exemplo, né, se a gente faz um exemplo, uma previsão errônea, aonde a gente tenha interpretado de forma incorreta, a gente dá ali uma data: "Ó, fulano de tal vai, desencarnar em tal data". Aí a pessoa fica lá, né, desesperada, né, vai tentar, se precaver de tudo maneira possível, só que a gente fez uma interpretação errada que ela iria, um exemplo, né, cair de avião, então nunca mais vai andar de avião. Mas no mesmo dia ou dia, eh sequente ali, ela pega o carro e se acidenta. Então temos que tomar cuidado, né, são questões que a gente precisa ter muito cuidado com a presciência, né. Então eu acho, na minha opinião, né, que precisamos muita cautela, porque a gente está mexendo com emoções da pessoa, com as sensações e talvez até impressionando pessoas que são impressionáveis. Porque as pessoas que qualquer coisa que você fala, a pessoa fica ali já matutando o dia todo, né, ou a semana toda, né. Um exemplo muito fácil disso é você falar: fulano, eu encontrei, na boca do sapo lá o teu nome lá, fizeram um trabalho para ti lá". E a pessoa fica ali tudo matutando, fica ali, né, desnorteada, desequilibrada, e isso você mexe com a pessoa. Então, devemos tomar cuidado com isso, né. Uma coisa que é importante também saber, será que a presciência ela é uma mediunidade que todos nós podemos ter? É uma pergunta bastante interessante. Será que eu posso ter? Será que a Lara pode ter? Será que você pode ter? A mediunidade, ela tem as questões biológicas, né. Então, é uma predisposição que você tem para esse tipo de sentido, né, um sentido mediúnico da presciência. Então, normalmente, é recomendável, né, no espiritismo, que você não force uma mediunidade que você não tenha. Não que isso vai trazer dificuldade para você, problemas, não, talvez você não tenha preparo emocional e psicológico para isso. Então precisamos tomar cuidado, né, então nem todos nós temos a mediunidade presciência. Até porque, vejamos bem, eu acho que a Lara vai concordar comigo. Imagina se todos nós tivéssemos o poder de ler o pensamento de todo mundo. Nossa, ia ser complicado. Então imagina se a gente pudesse ver a vida da se pudesse ver a vida da Lara daqui, sei lá, 2 anos, e a Lara do meu. Isso é complicado, né. A gente saber ali, o Gelson vai desencarnar ali, sei lá, vai passar embaixo da escada e vai cair a escada na cabeça dele e vai matar ele. E a Lara sabe disso, fica ali, né, na agonia de querer contar: "Ó, Gelson, cuidado com a escada e tal". Sendo que a minha missão a minha forma de desencarnar seria essa, um exemplo, né. Então a gente fica assim, né, se a gente não tem preparo, a gente tem que tomar cuidado. Então eu acho assim, precisamos, ter esse cuidado, né, como falei anteriormente, responsabilidade, porque tem consequências. Tudo que a gente faz, todas ações que nós fazemos, pensamento, tudo, atitude, tudo traz consequências para nós e para o outro. Agora, só reforçando a questão do sentimento. Imagina se, eu pegasse uma pessoa, eu falasse pra pessoa: "Ó, pessoa, você vai acontecer isso na tua vida". E a pessoa se desequilibra. Se a pessoa tá ali, tranquila na vida, e você acaba desequilibrando a pessoa, deixando a pessoa totalmente fora da casinha a vida toda, naquele instante até o seu desencarne final. Imagina ficar 30 anos perturbado por causa de uma coisa que eu falei. Qual a responsabilidade que eu vou assumir com isso? É muito grande, porque eu perturbei a vida de outra pessoa.
Então, temos que tomar cuidado com isso. Allan Kardec, na obra Gênesis, fala o seguinte: de conformidade com o grau de sua perfeição, possa o espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, mesmo de muitos milhares de anos. Ou seja, a gente pode penetrar no futuro, podendo ser uma semana, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, alguns séculos ou até mesmo milhares de anos à frente. Assim como foi o João, quando escreveu, escreveria o Apocalipse. Ele fez, então, é, teve uma mediunidade, né, onde, então, ele poderia prever há 2.000 anos atrás, à frente, desculpa. Então, é importante a gente ter essa noção, né, que a mediunidade para a ciência não é só para os dias de agora, para os dias sequentes, mas pode ser abranger vários milhares de anos à frente. Para finalizar aqui, no Evangelho também, Evangelho não, na Gênesis também de Kardec, fala o seguinte: como o homem tem que concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação. Pode convir que, em casos especiais, ele presinta esse acontecimento, a fim de lhes preparar o encaminhamento de estar pronto a agir, em chegado a ocasião, porque é isso que é Deus, às vezes, permite que se levante uma ponta do véu, mas sempre, ó, presta atenção, eu falei, responsabilidade, sempre com fim útil, nunca para satisfazer de vã curiosidade, porquanto muitos há que no futuro não conhecem mais do que os homens. Porém, há alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. Ora, é de notar-se que as revelações dessa espécie são sempre feitas de forma espontâneas. Então, a presciência ocorre de forma espontânea, né? Como é que vai ser meu futuro amanhã? Fico pensando, imaginando como é que vai ser. Não, é assim, vem de uma forma repentina. E completa Kardec. E jamais, ou pelo menos, muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. É isso aí. Lara? Isso é importante, né, Jefferson? Porque não adianta, gente, essas curiosidades, que, claro, né, nós somos humanos encarnados, né? Quem não queria saber o número da Mega Sena, né, de fim de ano, aí ganhar 100 milhões, né? Pois é, mas não é assim que acontece, gente. Não adianta, não é assim, né? As moças aí, ai, com quem eu vou casar? Será que ele é bonito? Será que não é? Não acontece assim. Sabe por quê, gente? Esse tipo de curiosidade não é para ser satisfeito com a mediunidade pré-ciência, né? A pré-ciência é uma coisa séria. E como o Jefferson disse, não adianta a gente, por exemplo, é por isso que a gente às vezes, né, tem que ficar com o pé atrás com essas pessoas que falam assim, né, vou aqui ver seu futuro. Com quem que eu vou casar? Qual que é o nome dele? Não é assim que funciona. A presciência realmente ela vem de forma espontânea. Quer um exemplo? Quem assistiu Harry Potter aí, né? Não tinha lá aquela professora Trelawney, né? Acho que era esse o nome dela mesmo, que ela fez a profecia ali do menino que sobreviveu. Né? Como que ela fazia a profecia? Ela falava e daqui a pouco ela, opa, o que aconteceu? Ela não se dava conta daquilo que ela tinha falado. Né? Então, a presciência acontece assim também. A pessoa não lembra, ela não se dá conta daquilo que ela falou, porque ela falou ali de forma espontânea, a revelia, a sua revelia, que foi inspiração ali de algum espírito, né? Então, aquela pessoa transmite aquela informação de forma maquinal mesmo, né? Ela nem se dá conta, ela não se apercebe daquilo que ela faz, né? Então, gente, agora acontece também, por exemplo,
nesses estados de emancipação da alma, né, no sono, por exemplo, quando você está sob efeito de hipnose, dependendo, claro, se você, né, do seu grau de adiantamento, né, se você tiver recebido ali uma missão especial, né, como os profetas, aí você pode ter um sonho profético, por exemplo, né? Pode ser mostrado ali para você durante esse estado de emancipação da alma, né, em que você desdobra, pode ser mostrado ali para você, olha, vai acontecer. Quantas, né? Vezes a gente não vê aí, por exemplo, uma pessoa fala assim, nossa, eu sonhei com uma cidade ali que teve uma inundação, daqui a pouco você vê no jornal, né, que aquela cidade ali teve uma inundação. Mas precisa a presciência, gente, ela não deve ser tratada com leviandade, não é uma coisa vulgar. Ela é realmente, ela tem uma finalidade. Ela tem uma finalidade, né? E o que acontece também é interessante, né? Kardec fala isso. Às vezes, quando a gente está numa situação ali de um perigo iminente, né? Às vezes uma calamidade, aí você tem que aquela intuição, opa, vai para tal lugar, sai daí, vai para onde outro, pega o carro e sai dessa cidade, né? Isso também é presciência, viu, gente? Também é presciência. Por quê? Ou então, o que acontece? Às vezes você se atrasa para um voo, mas você se atrasa assim, poxa vida, não sei se eu devia pegar esse voo. Você tem aquela intuição, assim, opa, será que eu pego esse voo? Aí acontece alguma coisa que te atrasa, o avião cai. Por quê? Isso também é um tipo de presciência em que vai te falar assim, olha, não faça isso. Se você obedece ali aquela intuição que você está recebendo, pô, você se resguarda, senão às vezes você se estrumbica, né? Então, isso também é presciência, viu, gente? Então, a presciência não tem nada de sobrenatural, gente, né? Não tem nada de sobrenatural. É realmente uma faculdade do homem, né? E que, dependendo do nosso grau de adiantamento, a gente tem mais facilidade de abarcar a visão do futuro ou não, mas também não é para todo mundo. Como muito, por exemplo, muita gente, a gente sabe que tem a mediunidade de intuição também, né? Lógico que tem. Mas, por exemplo, aí tem gente que fala assim: "Ah, eu não tenho mediunidade nenhuma", mas é que a pessoa tem uma intuição danada, né? Escapa ali dos perigos de uma forma impressionante. Ela fala assim: "Não, nossa, tive uma intuição de que não era para fazer". Pois é. Então, assim, a mediunidade, ela vai se manifestar na criatura em maior ou menor grau. Ou, às vezes, uma mediunidade, às vezes duas. Por exemplo, tem gente, o Chico Xavier, gente, o Chico Xavier via, psicografava, falava, né? Tinha presciência. Quantas mediunidades Chico tinha? Acho que o Chico tinha manifestação de todas as mediunidades, né? Então, assim, tem gente que é assim. Agora tem gente não, tem gente que só ouve, né? O espírito fala ali com ele, ele replica, às vezes ali na reunião mediúnica, né? Ou a pessoa vê. Agora vocês imaginem, gente, né? Que fala assim, ai, né? Eu queria ver o futuro, eu queria ter essa mediunidade presciência. Gente, cuidado com o que a gente quer, né? Porque, por exemplo, às vezes você não vai ter uma mediunidade de presciência, aí, mas você vai ter uma mediunidade de vidência, você vai ver cada coisa e, né, que de arrepiar o cabelo. Às vezes a gente vê, por exemplo, muitos jovens hoje que têm a mediunidade de vidência e se desequilibram com o que eles veem do mundo espiritual, eles nem compreendem direito o que eles estão vendo, né? E aí a pessoa se desequilibra. Agora, olha a capacidade de mediunidade do Chico, né? O Chico às vezes conversava com as pessoas, com os espíritos ali, achando que a pessoa estava encarnada, né? Ele nem via diferença, né? Tamanho a sensibilidade do Chico, né? Então, gente, olha, o que a gente precisa fazer?
cuidar da nossa própria espiritualização, cuidar da nossa, do nosso aprimoramento, porque quanto mais aprimorado, quanto mais evoluído nós estivermos, quanto mais a gente cuidar dessa parte da evolução moral, intelectual, espiritual, né? O exercício do amor, a busca pelo conhecimento, quanto mais a gente se melhorar, mais essas capacidades vão se mostrar para nós, né? Imagine a mediunidade de Jesus, gente. Né? Jesus é um médium de Deus, né? Então vejam quanto a visão dele não alcançava o futuro, né? Alguém achava, gente, alguém tem essa ilusão de que adianta você mentir para Jesus? Você está ali nas suas orações, ali, ah, Senhor, eu fui tão bom. Não é igual papai, caixinha de Papai Noel, né? Fui tão bonzinho esse ano, só podia me ajudar isso aí, né? E você foi ruim igual a peste. Então, gente, não adianta a gente cair nesse tipo de ilusão. Não adianta. Quanto mais nós cuidarmos da nossa evolução, do nosso aprimoramento, mais essas virtudes, essas capacidades do espírito vão se manifestar na gente, né? Evidente. Mas, Jefferson, é isso que a gente precisa fazer, gente. Não vamos ficar lá preocupados com o que vai acontecer no futuro, não. Vamos preocupar com hoje, que é o dia mais importante da nossa vida, né? Tem gente que tem sim a capacidade de presciência, de ver o que vai acontecer no futuro, mas toma cuidado, porque essa capacidade ela precisa servir a algum propósito e não a minha própria curiosidade ou ao meu próprio interesse egoístico. Vamos tomar cuidado. É verdade, Lara. Tanto a presciência como qualquer mediunidade que nós tenhamos, né? Esteja desenvolvendo também, a gente não, jamais pode ser inconveniente, né? Querer ali se intrometer na vida das pessoas, né? Então, a gente pode causar muitos distúrbios e não é necessários, né? E aí nós seremos responsabilizados por isso. E aí vem mais karma para nós, né? Mais problema para nós no futuro. No Evangelho, não, na Gênese, de Kardec fala o seguinte: aquele a quem seja confiado o cuidado de revelar uma coisa oculta pode recebê-la sem o seu conhecimento, por inspiração dos espíritos que a conhecem. Agora falou sobre isso. E então a transmite maquinalmente sem se dar conta disso. Muitas vezes, vou parar aqui, muitas vezes a gente está ali conversando com alguém e vem uma intuição, né, uma informação na nossa mente que o espírito nos coloca em nossa mente, né, para a gente poder passar para a pessoa que a gente está conversando ali. Segue então Kardec. Além do mais, sabemos que, assim como durante o sono, como no estado desperto, no êxtase da dupla vista, a alma se desprende e adquire as faculdades do espírito livre, em grau mais ou menos alto. Se for um espírito adiantado, e se, sobretudo, tiver recebido uma missão especial para esse efeito, como os profetas o receberam, ele obterá, nos momentos de emancipação da alma, a capacidade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos extenso e verá com o presente os eventos desse período. Ou seja, parando aqui, a pessoa quando consegue se desprender do corpo, né, seja ali no período de sono, seja ali no estado de transe mediúnico, por exemplo, consegue ver além do presente, para ela, parece que ela está vendo agora o momento, está vivendo aquele momento, mas, na verdade, está vivenciando a sua tela mental, no seu espírito, o futuro. Né? Então, alguns médiuns conseguem trazer essa capacidade, né, durante o transe mediúnico, sair do corpo, ver uma cena do futuro
como se fosse vivenciado hoje, né, no dia de hoje, e traz isso para os presentes. Segue Kardec, pode então revelar no mesmo instante ou conservar a lembrança dele dessa cena ao despertar. Olha só que interessante que Kardec nos traz aqui, né? Então, o que acontece aqui? Precisamos ter atenção às intuições, às inspeções, aos sonhos, às mensagens que brotam na nossa mente. Tudo isso pode ser, né, uma intuição, uma inspiração, mas também pode ser uma cena do futuro. Eu tenho, particular, né, para mim, tenho muitas cenas que eu vejo, que eu vivencio no dia de hoje, né, no presente, e eu vejo, nossa, que estranho, já vi essa cena antes. Ou seja, eu estou conservando a lembrança, que a gente chama de déjà vu, ou déjà vu, né? Então, eu tenho bastante isso. E é muito interessante que, quando a gente percebe, a gente vê esse caso, a gente percebe, nossa, é tão real quanto, e você acaba recordando a cena. Nossa, exatamente como eu me lembrava. E é muito interessante essa questão. Clara, se você quiser falar mais uma coisa, senão a gente vai para as considerações finais. Não, eu só quero falar, Jefferson, é o seguinte, gente. Aqui a gente não está dizendo que não pode ter a pessoa ter ali uma visão do futuro individual, do que vai acontecer com certa determinada pessoa. Pode, claro que pode, evidente. Mas isso também precisa servir a uma finalidade, né? Então a gente não pode sair aí, cuidado, gente, a gente não pode se associar aí às sombras, né? Porque vamos lembrar, o espírito inferior também tem, embora circunscrito, a capacidade de presciência. Então, às vezes você está. Cuidado, porque às vezes você está se juntando ali, né, com pessoas que não devem. Tudo é afinidade. Mas a questão da presciência, o mais importante dela, ao meu ver, é porque esses grandes acontecimentos que são de interesses da humanidade, quem regula esses acontecimentos? A providência divina, né? Então, gente, aquilo que está no desígnio de Deus acontecer, vai acontecer. Não adianta a gente teimar, sapatear, fazer birra, não adianta, porque vai acontecer. É esse período de transição planetária que está nos desígnios de Deus, né, a transformação da Terra, é que os espíritos ali trevosos estão fazendo o quê? Sapateando, sapateando, fazendo birra, gritando, esperneando. E adianta? Não. Sabe por quê? Porque se Deus estabeleceu que vai ser assim, vai ser assim, né? E aí Deus dá esta capacidade das pessoas, algumas pessoas, óbvio, trazerem essa informação do que aconteceria, do que vai acontecer mais para frente. Para quê? Pelo motivo, gente, da gente se preparar, da gente providenciar o nosso melhoramento, né? E olha, não existe essa coisa de fatalidade, não, viu? Não existe. Kardec deixa isso muito claro lá na Gênese, inclusive com a questão da presciência. Por quê? Porque Lara, ó, você vai ir com essa missão aí de você enxergar algumas coisas e passar para todo mundo. Aí eu chego aqui, né, toda serelepe da vida, e falo assim, não quero isso não. Eu começo a ver as coisas, não quero isso não. Eu posso escolher não querer. Aí sabe o que Deus faz? Deus não prepara só uma pessoa, né? Ele coloca outras pessoas ali junto para que aquilo que ele determinou vá acontecer. Foi assim com o advento do espiritismo, né? A missão era de Kardec, mas se Kardec resolvesse não aceitar, ele podia? Claro que podia, tem livre-arbítrio. Outras pessoas estavam preparadas ali para tomar o lugar dele, Leon Denis, né? Gabriel Delane. Tinha gente boa ali com ele, né? Mas ele aceitou graças, né? Kardec aceitou. Então não tem fatalidade. Aquilo que está no desígnio de Deus vai acontecer. Mas se eu sou um instrumento para contribuir para esse acontecimento, eu escolho falar assim: opa, não quero, não vou, me deixa aqui. Tem outra pessoa que vai tomar meu lugar, porque aquilo que Deus estabelece vai acontecer, gente.
o que está nos desígnios de Deus acontece. Acontece. Então, Kardec até fala uma coisa interessante. Ele fala assim: olha, o resultado final de um acontecimento está ali nos desígnios de Deus. Mas aqueles pormenores, né, o modo como vai acontecer, está subordinado à circunstância, ao livre-arbítrio do homem. Né? Por exemplo, a gente sabe aí, né, que teve um atrasinho aí nesses acontecimentos que a gente está vivendo hoje, né, que estão aí nessas convulsões todas, guerra, não sei o que lá. Teve um atrasinho, por quê? Porque esses ventos de mudança aí foram seguros por um tempo para falar, olha, gente, vocês aí toma juízo e se acerta, né? Então, acontece isso. O modo como as coisas vão ser executadas depende, né, da nossa. Aí é que entra a nossa cooperação, né, através do nosso livre-arbítrio. Mas se Deus falou, vai acontecer, gente, independente da gente. Se a gente não quiser, fizer birra, sapatear, não interessa, vai acontecer de toda forma, né? E não adianta, não adianta. O homem não tem esta capacidade de fugir aos desígnios do nosso Criador, né? Pode às vezes até atrasar um cadinho e tal, mas ou acontecer, era para acontecer ali, acontece acolá, mas acontece, né? Acontece realmente. Então, gente, já vou fazendo aqui as minhas considerações finais, Jefferson. Vamos lá. Presciência é um tipo de mediunidade, né? Um tipo de mediunidade como outra qualquer, né? Mas ela sim, acontece a previsão, né? Vamos botar assim, a predição ou a previsão do futuro, sim, acontece. A história está cheia de relato de pessoas que previram acontecimentos, então, óbvio que este tipo de mediunidade existe, né? Jesus mesmo fez várias predições. Esta capacidade de presciência depende do grau de depuração e elevação do espírito. Espírito inferior pode ter sim um tanto de presciência, mas é circunscrito. Ele tem, por exemplo, nós que estamos encarnados, né? Nós temos ali um tantico assim. O espírito inferior, ele tem como se ele olhasse, Kardec faz essa comparação, como se ele olhasse pelo telescópio, né? Mas está circunscrito ali aonde ele direciona. O espírito mais depurado, o espírito elevado, não. Ele enxerga ali realmente, né, do início ao fim ali aquele acontecimento ali. Por quê, gente? Gente, tempo, né? O tempo ele depende como o espaço também, ele depende do ponto de referência, né, que a gente tem. É por isso que a gente tem dia e noite, né? Pela bondade do Criador é que permite que a gente tenha essa dia e noite para a gente ter esse sentimento, né? Essa sensação de passagem do tempo. Né? Porque imagina se não tivesse. Qual referência a gente ia ter? Claro que Deus vai colocar uma outra referência, né? Porque é necessário no nosso grau evolutivo que a gente tenha essa referência de tempo e de espaço. Então, gente, ó, vamos tomar cuidado. Como todo tipo de mediunidade, a gente precisa exercer essa mediunidade. Quem tem a mediunidade de presciência precisa exercer essa mediunidade com, Jefferson falou, responsabilidade, com compromisso com os espíritos superiores, né? Então, vamos lá, porque realmente, como tudo na nossa vida, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa dirigir para o bem. Não vamos ter aí aquela curiosidade sem sentido, querendo ficar sabendo aí o que vai acontecer amanhã, os números da Mega Sena, que não é assim que funciona, gente. A presciência precisa ter uma finalidade. É verdade, Léo. Bem colocado. Eu queria então fazer as considerações finais. É o seguinte, reforçando novamente que a gente precisa ter muita responsabilidade, muito cuidado, muita cautela com o uso da mediunidade.
principalmente da mediunidade da presciência, porque às vezes a gente acaba prejudicando a evolução da pessoa que a gente está ali se, alertando, né, vamos dizer assim, né. E agora foi muito bem, né, os espíritos inferiores, se você ver ali na obra O Livro dos Espíritos, da pergunta 100 até 113, você vai ver toda a classe, né, dos espíritos, né, a categoria dos espíritos. Você vai ver que uma das características dos espíritos inferiores é se meter em tudo, falar o que não sabe, então tomemos cuidado, né. E quando a gente vê, assim, alguém fala para nós uma previsão que seja algo assim totalmente, né, irracional, ilógico, tenhamos cuidado, né. O Kardec mesmo fala no Livro dos Médiuns, né, que a gente não tem que aceitar tudo que os espíritos falam, né, temos que tomar cuidado. E nem sempre só os bons falam, né, a maioria das vezes quem fala pode ser os maus, né. Então depende de como a gente está, nossa conduta moral, nosso grau de evolutivo, nosso grau de compreensão e estudo. Eu queria também alertar que, o Espírito Verdade fala o seguinte aos espíritas, né: "Amai-vos e instruí-vos". Vamos estudar, gente. Vamos parar de ter preguiça, vamos estudar, porque o estudo que nos capacita a gente ter sabedoria, utilizar a inteligência da maneira correta, e precisamos também aprender a ter sintonia com o plano espiritual superior. Quanto menos estudo, mais ignorante a gente for, né, no sentido de conhecimento, mais próximo da espiritualidade inferior a gente vai estar. Então a gente precisa ter esse discernimento. E para finalizar, eu gostaria de fazer a leitura aqui da Gênese, né, de Kardec, que fala o seguinte: "O resultado final de um evento pode, então, ser certo, por ele estar nos desígnios de Deus. Porém, quase sempre como os detalhes e o modo de execução estão subordinados às circunstância e ao livre-arbítrio dos homens, a maneira e os meios podem ser eventuais. Os espíritos podem nos dar um pressentimento sobre o conjunto, se for útil que sejamos prevenidos disso. Então, é o que nós falamos agora há pouco. As previsões, né, elas normalmente têm o caráter de nos ajudar, nos dar um alerta, falar assim, ó, toma cuidado com isso, ou cuide disso. Isso não quer dizer que vai acontecer isso, porque nós temos nosso livre-arbítrio, como falamos no início, que pode sim modificar, pode alterar ou pode prejudicar a situação, né, futura. Então, precisamos estar alertas e atentos a isso, porque senão vai ser complicado, né? Então, olha, eh, vamos então encerrar nosso programa de hoje. Gostaria de agradecer a todos vocês por estar conosco até aqui, nesse momento. Muito obrigado pela presença. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, divulgue esse vídeo para mais pessoas e vamos estudar. É muito importante que a gente estude. Quanto mais capacidade, conhecimento a gente tiver, melhor será a nossa forma de assimilação e também de colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Clara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelos seus comentários, pelo seu estudo, pelo seu esforço de estar aqui conosco, né, no dia de hoje. E eu vejo você entrando no próximo programa. Obrigado, Lara. Sou eu quem agradece, viu, Jefferson? Gente, Jefferson tem no blog dele, Espiritismo na Prática, um excelente texto sobre presciência, viu? Vai lá conferir lá, porque é muito bacana o texto que o Jefferson fez lá. Então a gente agradece, né, gente? A companhia de vocês. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo domingo. Até o próximo domingo, pessoal. Obrigado a todos. E fique na paz de Jesus. Boa semana. E vamos lá estudar sempre. Até mais.